Então eu me chamo Odailson Berté e a minha formação começa com uma graduação em filosofia. Depois eu vou para a especialização especificamente no campo da dança, porque as questões da estética, do corpo sempre me foram bastante importantes. Então fui para uma especialização em dança e adentrando nisso fui especificamente para um mestrado em dança que eu fui fazer lá em Salvador, na Bahia. E lá na Bahia, justamente essa relação com aquilo que é o patrimônio imaterial, ou seja, que está especificamente nas danças, nas manifestações corporais, nos festejos, nas práticas do povo baiano. Então isso foi me conectando a princípio desde a minha pesquisa de mestrado, embora não com uma especificidade como a gente tem aqui, porque lá estava no campo das artes. Depois do doutorado eu fui para o campo da arte, da cultura visual. Eu fui mais para esse campo da imagem, do corpo, da arte enquanto produção de uma imagem, de uma representação. E expando isso no pós-doutorado, que eu fui para o México, me detei especificamente nas imagens, nas obras, nas produções e visualidades da pintora mexicana Frida Kahlo, ligando então essa questão do corpo e da imagem dentro dos processos criativos no campo da arte. E mais tarde eu chego então, estando aqui na UFSM, no programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural, justamente porque desde lá da minha formação na Bahia, essa conexão com projetos específicos, seja de comunidades quilombolas ou comunidades indígenas, e nesse caso com a comunidade Coenju, dos povos Guarani, lá da região das Missões, começou todo um processo de trabalho com a escola indígena dentro da comunidade para a produção de um espetáculo de dança vinculado ao patrimônio cultural, que é o sítio histórico de São Miguel Arcanjo. Então a gente produziu a encenação e a coreografia do espetáculo de Som e Luz com os jovens da comunidade Guarani. E aí que começou essa relação bastante próxima entre arte e patrimônio cultural, que me trouxe então para ingressar no programa. Então, o projeto Arte e Patrimônio Cultural, que é o projeto Guarda-Chuva, que a gente chama aqui, ele vem justamente tendo como inspiração esse projeto de extensão anterior à minha entrada no programa, que foi a Porta de Embalo, como eu falei, para entrar no programa, que era o trabalho com a comunidade Guarani e com o sítio histórico de São Miguel Arcanjo. É ele que me inspira e me dá todo o contexto, então, para pensar de maneira mais sistemática um campo de pesquisa nessa relação arte e patrimônio cultural. Então surge esse projeto, integrando e acolhendo propostas dos alunos ou dos candidatos ao PPG, ao mestrado em patrimônio cultural, e também outros projetos que eu já vinha realizando com alunos do curso de dança licenciatura aqui da nossa universidade. Então a ideia, o objetivo central desse projeto é aglutinar propostas de trabalhos específicos que unissem o campo da arte com o campo do patrimônio cultural. E aí surgem as especificidades então da pesquisa da Estela, por exemplo, que em seguida a gente vai falar mais especificamente, que congregava um trabalho de produção de intervenções artísticas no campo da dança aqui na cidade de Santa Maria, em locais de referência patrimonial. Depois veio a pesquisa da Ariela, trabalhando nessa mesma perspectiva, só que com o patrimônio cultural da cidade de Júlio de Castilhos, de onde ela é oriunda, e também uma produção bibliográfica que a gente está em fase de conclusão para mandar para publicação, que reúne várias pesquisas, diferentes pessoas no campo da arte, no campo da moda e no campo cultural de maneira mais ampla, a produção de audiovisual, mas enfim, ligando questões artísticas, corporais e outras manifestações culturais conectadas com essa questão do patrimônio cultural especificamente. Então, o projeto Arte e Patrimônio Cultural tem desenvolvido essas atividades até então. Para nós é extremamente importante e as coisas elas se coadunam. Uma tem muito a ver com a outra, porque no curso de dança, que tem sido a minha área de maior atuação até então, justamente os alunos têm que encerrar o curso com um produto artístico. Então isso vem a calhar muito bem com a proposta do mestrado profissional, tendo que produzir um produto, porque ou é gerar um processo artístico-pedagógico ou é gerar uma obra artística. E isso veio a se unir, então, por exemplo, nas propostas de pesquisa da Estela, trabalhando com as intervenções artísticas nos patrimônios aqui de Santa Maria, que produziu um audiovisual, a Ariela, que produziu um espetáculo pedagógico que trabalha nessa
nessa perspectiva da educação patrimonial ou de uma arte-educação patrimonial, como ela está propondo, e também o produto que a gente ainda está finalizando ele, que é um e-book com várias pesquisas nessas relações que eu acabei de falar, entre arte e patrimônio cultural. Então, o projeto Dança e Patrimônio Cultural trabalhou especificamente na criação e na produção das 3 intervenções artísticas que serviram como objeto de pesquisa da Estela, no projeto de dissertação dela, aqui do mestrado. E esse projeto consistiu então em produzir essas 3 intervenções que se chamaram uma Ser, a outra Povo e a outra Movente, que trabalhava justamente na perspectiva de entender a intervenção Ser, buscar as origens da fundação da cidade de Santa Maria e quais os vestígios disso no patrimônio histórico, arquitetônico, mais especificamente, que se tem, né? Então nós escolhemos como síntese dessa nossa busca por um lugar específico, um espaço concreto em Santa Maria que inspirasse a criação de dança, e aí que entra o trabalho dos bailarinos, né, do curso de dança licenciatura, se dirigir a esse local, conhecê-lo, se relacionar com ele e de lá tirar as inspirações para a criação dos movimentos de dança. Então, nós escolhemos o primeiro espaço, foi a Praça Saldanha Marinho, né, o coreto especificamente e a parte do chafariz. Depois a intervenção Povo, ela se deu já no período mais da modernização da cidade de Santa Maria, da chegada das indústrias, especialmente da linha férrea. Então, a criação de movimentos aconteceu escolhendo como espaço a Gare e a Vila Belga. Então, naquele espaço lá, escolhemos justamente a frente da Associação dos Ex-Funcionários da Aviação Férrea como espaço arquitetônico para a criação e futura apresentação da intervenção Povo. E Movente já trabalhou com a fase mais quando Santa Maria recebe a universidade, como a primeira universidade pública no interior, uma cidade do interior fora das grandes capitais, e isso acontece ali naquele período do regime da ditadura. Como é que foi isso? Então a intervenção Movente, ela aconteceu no prédio da antiga reitoria, que é também uma referência patrimonial para a cidade, destacando justamente então aquele espaço foi tomado como campo de pesquisa para a criação dos movimentos, e depois as intervenções aconteceram lá também. Então esse projeto Dança e Patrimônio Cultural fez essas 3 ações, que teve um impacto muito positivo aqui na cidade, porque se uniu ao projeto, por exemplo, da Prefeitura do Distrito Criativo, Centro Gare, né? Se localizou dentro desse perímetro também, justamente para contribuir com as ações desse projeto, e outras cidades começaram a, por exemplo, nos contatar para ver possibilidades de desenvolver projetos semelhantes em outras cidades da região, trabalhando dança ou teatro nesses espaços externos, ou seja, né, praças, monumentos, construções com significado histórico e patrimonial. E vindo a concretizar-se então, ligado ao projeto da Ariela de pesquisa, né, que foi a cidade que a gente conseguiu fazer até então, que é buscando a inspiração no patrimônio material, que surge a imaterialidade, ou o patrimônio intangível, que a gente chama, e que vem através da dança, né, de uma manifestação corporal, de uma ação ou de uma prática corporal. Exatamente, é o que a gente está nessa perspectiva. Veio a greve, veio as enchentes, então isso atrapalhou um pouco os contatos que a gente já tinha em algumas cidades aqui próximo da Quarta Colônia. O diálogo um pouco parou, porque enfim, modificou toda a geografia de algumas cidades que foram atingidas, né? Mas a perspectiva é retomar esses diálogos e ver que possibilidades existem de criar, desenvolver essas atividades lá. E outra coisa bacana também que a gente destaca é o profundo sentido de educação patrimonial que tem esses projetos, em primeiro lugar para os alunos envolvidos, né? Especialmente aí o pessoal da graduação em dança, eles passam a ver a cidade, os patrimônios de outra maneira, que antes eram quase imperceptíveis para eles. Então, depois de desenvolver todo esse processo de vivência, de pesquisa para a criação de dança nesses espaços, eles se sentem pertencentes de outra maneira e conhecem a história e propagam isso e, de certa maneira, desenvolvem aí uma consciência de preservação, de salvaguarda que antes eles não tinham. E também por público que assiste a essas intervenções. Diferente de um discurso formal, de uma palestra que tem a sua importância, ou de um texto teórico, isso tudo tem muita importância, a dança consegue um outro canal de contato, de comunicação, de afeto e de sensibilização
para a importância daqueles espaços. Então aí vai nascendo também uma ideia para a gente que a gente tem chamado de arte e educação patrimonial. Essa educação patrimonial que se dá com a arte. Então, desses últimos anos, quadriênio, isso pega desde de 21 para cá. Os artigos que a gente tem publicado vão nessa perspectiva tanto do patrimônio histórico-cultural, e tem uma outra perspectiva que eu venho conectando com isso, que é o que a sociedade industrializada e essa produção massiva de produtos midiáticos e produtos comerciais, como é que isso tem mudado e transformado a noção de patrimônio que as pessoas têm. Patrimônio enquanto algo que é herdado ou algo que é adquirido. Isso tanto no sentido histórico como no sentido do presente. O que esse consumo e essa produção desenfreada de coisas que são descartáveis também vai afetando e mudando a noção e a consciência que as pessoas têm de patrimônio, ou seja, do cuidado, da salvaguarda. Então tem pensado um pouco esse lugar também da relação patrimônio, indústria cultural, cultura pop, cultura popular, como é que essas coisas se atravessam, enfim. E aí tem surgido uma parte da minha produção que vai para esse lugar. Além de outra parte que retoma aquela experiência que eu chamo de uma experiência fundante, que foi trabalhar dentro do sítio histórico de São Miguel das Missões com a comunidade Guarani. Então, retomar essa experiência que foi muito diferente, por exemplo, produzir uma encenação e uma coreografia do espetáculo de Som e Luz, que é uma narrativa que já está praticamente encalacrada no patrimônio material das ruínas de São Miguel, porque aquilo existe desde o início dos anos 80, então nem tem mais, as pessoas não conseguem pensar as ruínas de São Miguel sem o Som e Luz. E o que é produzir uma versão encenada? E o que é produzir uma versão encenada com os descendentes dos povos Guarani que foram reduzidos a viver naquele lugar e construíram aquele lugar. Então isso tem sido uma experiência de bastante impacto na minha formação, no meu trabalho e dos alunos que têm participado desse trabalho também. Então a gente tem retomado essa experiência e produzido coisas junto com a comunidade Guarani, porque é diferente você falar sobre e falar com. Fazer algo sobre os Guarani, dançar sobre os Guarani e dançar com os Guarani. Então é como eles entendem essa história, e foi muito interessante porque eles, pela primeira vez, eles ouviram o texto do Som e Luz, que é um texto extremamente rebuscado, um português poético, rebuscado, muito bonito por sinal, mas ouviram pela primeira vez na língua deles. A gente fez esse processo de tradução com os professores Guarani, de traduzir na língua deles. E foi interessante o impacto disso, porque em várias partes eles disseram, mas a nossa história não é assim. Claro que foi um branco que escreveu, lá no princípio da década de 80. Então houveram vários questionamentos, resistência deles, mas também a possibilidade de usar esse momento de fazer a encenação, criando cenas, por exemplo, que não concordam exatamente, não encenam ou fazem uma mímica concordando com o que o texto está dizendo, mas criando uma disparidade, gerando um questionamento ou até um desconforto para o público. Então houveram várias coisas assim que a gente retomou e agora está sendo produto de escrita que vai entrar nesse e-book que a gente está terminando de produzir, que retoma esse lugar até que ponto o sítio histórico é um lugar confortável ou desconfortável para os Guarani hoje. A partir dessa experiência que ela nos abre, ela é um lampejo para a gente pensar nessas coisas, e é interessante ver o que eles dizem sobre isso. E é isso a gente tem retomado, né? Então esse é um projeto que a gente tem pesquisado sobre as próprias intervenções aqui na cidade de Santa Maria, que impacto que teve isso, como é que o público sentiu isso, como é que os bailarinos que viveram sentiram isso. Então isso aparece na pesquisa da Estela, aparece nas nossas últimas pesquisas e produções também. E pensando a ideia de uma arte e educação patrimonial, né? Tudo tem girado meio em torno disso, então. Esse olhar para São Miguel das Missões, esse olhar para as intervenções aqui e esse olhar para a cultura de massa, para a cultura pop, e pensar como isso altera a noção de patrimônio. Então, a minha pesquisa, as minhas publicações, e junto com os alunos, tem vindo das práticas que a gente desenvolve. Isso para mim tem sido muito importante. A partir da experiência, produzir a reflexão, e aí vem as publicações. É óbvio que a relevância, a importância, ela é muito concreta e é visível, né? Justamente pelo modo com que o programa tem formado
líderes, mestres, né, até então, mas pessoas que são lideranças nas comunidades da região, que são professores, professoras, que estão dentro da gestão municipal ou em outros setores, ONGs, enfim, projetos que justamente vão fomentar o desenvolvimento da cultura local, da educação local e ou diretamente para a salvaguarda dos patrimônios locais e regionais, naturais ou arquitetônicos, históricos, enfim. Pegando essa região Quarta Colônia e nos arredores aí de Santa Maria e aqui mesmo em Santa Maria. Então, nesses 4 anos convivendo com as turmas, eu tenho sentido muito a importância nos relatos dos alunos ao dizerem de como como a formação que o programa fornece transforma eles, né, expande a questão da consciência, do conhecimento sobre patrimônio, e quando eles voltam, como eles conseguem multiplicar diretamente nos setores onde eles trabalham. Então aí a importância de ser um mestrado profissional, que trabalha com pessoas que estão inseridas em diferentes espaços no mundo do trabalho. Então parece que tem não é que seja uma aplicação automática, mas tem uma ligação quase direta com espaços concretos da sociedade, onde essas pessoas atuam. Então, do que eles aprendem aqui, vai direto para os setores onde eles trabalham. Eles tentam, pelo menos se esforçam nessa perspectiva de multiplicar isso. Então, isso para mim tem um ganho gigantesco, né? A importância desse programa. Isso justifica para mim a importância e a existência desse programa. E a minha contribuição para o programa, acho que vem esse lugar de trazer esse papel, esse discurso, a importância da arte. Como que a arte pode produzir um diálogo com o patrimônio, que caminhos outros são possíveis nessa relação, por exemplo, essa tentativa que a gente tem tentado desenvolver de uma arte-educação patrimonial é um diferencial, obviamente que conta com toda a produção sobre educação patrimonial feita até aqui e agrega, né, esse diálogo com a arte. E aí vendo que caminhos a dança possibilita, o teatro possibilita, a música possibilita, as artes visuais, o audiovisual e tantas outras coisas, né? Creio que vai por aí, esse diálogo entre arte e patrimônio.